cardiovascular. E hoje nós vamos estar falando, né, de alterações metabólicas, né, para nutricionista, do qual então eu incluí basicamente hoje a questão do diabetes em suas diferentes manifestações, né, exceto uma que a gente vai ver quando lidar com a questão da gestante, né, que é a diabetes gestacional. E vamos falar um pouco também da dislipidemia, né? Fazer um desdobramento em relação à interpretação dos resultados de dislipidemia, que se soma, né, de uma certa forma, ao risco cardiovascular, que é uma das grandes questões, né, envolvidas com a diabetes, e também a questão, né, que a gente vai só dar uma pincelada, porque Prof, tá sem áudio. Tá desativado, professor. aqui deve ter encostado alguma tecla. Ok, então vamos retomar então. Vou tirar o teclado aqui de perto aqui, que sem querer desbarra. Bom, de novo, vendo a tela, tudo ok? Então, vamos lá. Então, eu estava falando, né, justamente da questão, né, de que vamos ver hoje a questão da diabetes e também da dislipidemia. A diabetes, né, ela tem várias formas, né, de manifestação, ela tem várias formas, né, de se apresentar e tem diversos exames, né, que são utilizados para a identificação e comprovação, né, do estágio que se encontra a diabetes, né. E também vamos falar um pouco da dislipidemia, num desdobramento que a gente já viu, porque existem, né, várias e diversas formas da gente estar, né, analisando a questão, né, dos valores alterados de colesterol e triglicerídeos. E também nós vamos estar com interface em dois assuntos, né? Um é a questão cardiovascular, que a gente já, né, acaba abordando, né, quando se fala de alterações metabólicas como diabetes. E vamos também estar, né, fazendo uma pincelada, né, já que a gente vai ter esse assunto daqui a uns 15 dias, que é sobre a questão da doença renal crônica, cujo um dos fatores que desencadeia a questão da doença renal crônica é justamente a diabetes não controlada. Então, quais são as questões norteadoras que nós temos para hoje, né? Primeiro, né, ao final da aula, quero que vocês tenham uma compreensão a ponto de explicar, né, por que a glicemia em jejum isolada não deve ser o único exame utilizado para diagnosticar diabetes. A gente vê até muitas campanhas por aí, né, usando aqueles aparelhinhos e fazendo teste de glicose. É interessante, né, mas você tem algumas regras que devem ser seguidas para que aquilo tenha uma validade clínica de fato. E também apresentar apenas o exame, mesmo que seja feito laboratorialmente, de glicose em jejum, né, glicemia em jejum, não é suficiente para você, né, fechar um diagnóstico, né? É uma peça de um quebra-cabeça do qual é impossível saber a imagem concreta, né, se não tiver outros elementos, né? Então, durante a apresentação, né, será falado sobre isso. Então, é uma questão importante, né, para compreender de fato, porque às vezes as pessoas podem apresentar para a gente um exame que só tem a glicose e fica quase que impossível, né, você ter uma compreensão mais ampla e abrangente do que seja aquela situação clínica do paciente. Uma outra questão, né, são os demais exames, né, que são utilizados, como a hemoglobina glicada, né, que aparece muito nos prontuários com a sigla HbA1c, que é um teste, e também do teste oral, né, da glicemia e glicose. Que esse teste de tolerância à glicose, né, é também um teste que tem uma derivação, são dois tipos, né? Um é usado para uma questão de diagnóstico, o outro usado para uma questão de acompanhamento. Tem nomes parecidos e um processo semelhante que às vezes gera confusão e a gente vai dar uma esclarecida com relação a isso durante a aula, né? Daí também, né, a questão do peptídeo C, um exame também que é bem importante, né, para avaliar a questão da função pancreática, e os seus resultados nos dão duas perspectivas, né, podendo ser resistência insulínica, podendo ser falência total do pâncreas. Então é uma questão também que eu quero que vocês fiquem atentos, né. Daí também, né, tem um exercício, né, o que é o 4, né, que é fazer uma interpretação dos exames, segundo, né, o que a gente vai abordar, né, e ter, né, uma percepção, né, da dislipidemia predominante que o paciente tem, e também, né, explicar a importância, né, do índice de Castelli, 1 e 2. Esses índices de Castelli, né, são importantes para estimar o risco de uma forma não isolada dos valores, né, mas compor valores do colesterol, principalmente em relação ao colesterol bom, para estimar, né, uma chance de risco e perigo maior que o paciente pode ter, né.
E também discorrer, né, sobre a relevância da triagem renal com microalbuminúria, creatina e taxa de filtração glomerular, que, como eu disse, daqui a umas 2, 3 semanas a gente vai estar abordando, né, de uma forma mais intensa esses assuntos para entender, né, o que acaba acontecendo em uma diabetes que leva à perda da função renal, né? E, né, com base no caso clínico apresentado nos slides, que eu vou falar para vocês, são 2 casos, tá? Esse aqui se refere ao último caso, identificar os fatores que indicam resistência insulínica e risco cardiovascular aumentado, justificando as suas respostas com os exames, né? Isso aqui do segundo caso, não do primeiro que ilustra a aula. Então, são essas as questões, né, a serem trabalhadas, então, e a gente vai começar com o primeiro caso clínico, né, que é o caso norteador desta aula de hoje, que conta a história, então, de um senhor, né, o senhor José, vamos se chamar aí, né, José Geraldo, um masculino de 64 anos, né, então uma idade que as complicações, né, aparecem com uma certa frequência, né, e já tinha um certo histórico de algumas doenças, né, do qual, então, a gente precisa avaliar, ou especificamente, como é que está a questão da sua diabetes. E segundo a fala do senhor José, né, numa consulta, né, na um consultório nutricionista, ele falou que, né, minha diabetes não controla. Ele apresenta uma certa frustração por não controlar sua diabetes, né, e relata que tem hora, né, que o remédio faz efeito demais, ficando com hipoglicemia, e tem hora que o remédio nem parece que faz efeito. Remédios em questão, né, os medicamentos, né, é a glicazida. Quem quiser anotar aí rapidamente, né, glicazida é um medicamento indutor de liberação de insulina no pâncreas. O que a glicazida faz? É um medicamento que estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Então, se eu tenho uma diabetes tipo 2, em que o meu pâncreas está parcialmente danificado e eu me tornei diabético por causa disso, eu posso fazer com que esse pâncreas seja turbinado, incrementado, né? De modo que ele produza mais insulina e corrija, né, o problema da sua deficiência em função de perda de algumas células pancreáticas que não conseguem mais trabalhar. Então, ele usa medicamento. O outro medicamento que ele usa é a metformina, também indicado para diabetes tipo 2, que é um medicamento que diminui a resistência insulínica, ou seja, ele aumenta a afinidade da insulina pelo seu receptor e, né, assim, por assim dizer, aumenta a eficácia da insulina. Porque tem certas situações, né, que as células não conseguem responder à ação da insulina, o corpo acaba produzindo mais insulina para compensar isso, achando que vai resolver, e na verdade você tem um processo, né, de uma não sensibilidade da célula para a insulina, que a metformina corrige isso. O paciente, então, ele faz o quê? Ele é diabético, usa uma medicação que estimula o pâncreas a produzir mais insulina e um medicamento que faz com que a insulina seja mais eficaz, né? Tenha uma atividade mais intensa nas células. Exatamente, né, como manda, né, os profissionais que atendem ele. Daí, então, né, é um paciente que não bebe, né, vem se tratando bem, né, da diabetes, né, tipo 2, já faz uns 10 anos, mas está nessa situação, né. Tem alguns detalhes adicionais, né? Teve um desmaio repentino, né? A firma estava usando nova dosagem de glicazida, que o médico anterior havia aumentado a dose frente aos resultados que não eram, né, alcançados. Trata-se um paciente também que tem muito medo, né, das complicações da diabetes, né? E que quando chega a época do exame, né, se cuida bastante, né? Se cuida muito. E próximo à consulta que ele tinha, né, o que aconteceu, né? Ele apresentou um exame glicemia em jejum, 90 miligramas por decilitro, que é um resultado excelente, né? Apesar de todas as queixas, né, que ele tinha e tudo mais, né? É, caprichou na hora de fazer o exame, vamos assim dizer, né? Porque ele também faz outras coisas, né, que pode estar prejudicando o controle glicêmico. Bom, então o que acontece, né? O Sr. José é só um, né, dos 16 milhões, né, de pacientes, 16 mil milhões, né, de pacientes diabéticos que nós temos cadastrados desde 2023, né, aqui no Brasil, do qual então 40% da população, né, também apresenta dislipidemia, uma elevada prevalência nacional, né? Somos um país, né, praticamente, né, de colesterol elevado e 5 milhões de casos não diagnosticados de diabetes, né? Uma estimativa considerada pelos órgãos epidemiológicos até como conservadora, porque a gente pode ter muito mais pessoas como isso. Então, nós temos, né, um paciente que está, né, dentro desse universo, apresenta comorbidades, porque ele também tem a sua dislipidemia e tem o colesterol alterado, né?
E, igual a ele, temos aí, né, quantos, né, e diversos, né, pacientes, né, que têm, né, diabetes e às vezes não sabe. E é preciso fazer, né, o diagnóstico correto. Não simplesmente aqueles testes que pode ter, talvez ter alguma utilidade, né, de alerta, né, mas não serve de fato para diagnóstico. Testes, digo, aqueles, né, de triagem com aparelhinho que fazem alguns eventos, né, Brasil afora. Então, o cenário do Brasil é alarmante com relação a diabetes, né? Vocês, né, que forem atuar na área clínica certamente vão atuar, né, vão encontrar pacientes assim, e infelizmente nós temos uma tendência também a nos tornarmos, né, diabéticos tipo 2 com o passar dos anos, né, e a população em geral, principalmente pela questão da mudança cultural alimentar, onde a gente se alimenta muito mal, né, e principalmente dos 30 anos para cá, né, a alimentação do brasileiro piorou bastante, né. Daí então, o que são essas diabetes então, né? Então, diabetes tipo 2, né, ela é até, vamos dizer, pouco conhecida da população em geral, porque no passado o que era mais marcante mesmo era a questão de diabetes tipo 1, né? Então, a diabetes tipo 1 era a mais famosa que tinha. Até porque os hábitos alimentares, né, e a questão do sedentarismo não era tão frequente na população em geral. Então, era mais difícil, né, devido a uma boa alimentação e uma vida mais ativa, de desenvolver diabetes tipo 2. E mais anteriormente era difícil também, porque é uma questão do envelhecimento do corpo, né, e a expectativa de vida era menor no passado. Então, a gente está vivendo mais e se alimentando pior e sendo mais sedentário. E isso vem trazendo reflexos, né, nesse aumento da quantidade de pessoas com diabetes tipo 2, diferente da 1, que era a tal famosa, que ocorria devido às reações autoimunes, né? Por alguma razão, a pessoa criava um anticorpo contra o pâncreas e o pâncreas deixava de funcionar 100%, né? E com essa destruição de células pancreáticas, né, você ficava dependente da reposição exógena, né, de fora da insulina. Né? Acontece geralmente na infância ou na adolescência, né, que era mais comum. Já a diabetes tipo 2, ela vem acompanhada de dois fatores, né? Um, a resistência à insulina, ou seja, né, a insulina ela é produzida, mas as células não conseguem aproveitar ela. Muito em função do quê, né? De uma tentativa do teu organismo de te obrigar a gastar a energia secundária que nós temos no nosso corpo. A energia primária obtida nossa é pela glicose. A energia secundária são pelos lípides, né, pela gordura. E a obtenção da energia pela glicose é mais fácil e gera mais energia, né? Dos lípides já é mais complicado, né? Então você gasta mais energia para quebrar a molécula e ter no lucro final menos energia que se fosse a glicose. Com a questão da obesidade, né, e as complicações que advêm, né, do excesso de peso, bulimia e questões afins, o teu corpo, o corpo em geral, né, do ser humano, tenta corrigir isso. E uma das maneiras é evitar o uso da glicose e aumentar o consumo de lípides, né, da gordura, né? Por isso a resistência à insulina. Então, as células começam a não ser responsivas à insulina para não gastar glicose e obrigar o corpo a gastar, né, os lípides para obter energia. O que não funciona, porque uma alimentação inadequada vai sempre estar repondo lípides em uma grande quantidade, né? Uma alimentação rica em carboidratos, né, vai fazer que no final o corpo gaste realmente, né, o carboidrato e vai estocar os lípides, né, fazendo a pessoa aumentar o peso. Mas a resistência insulínica ela vem disso, uma tentativa, né, do corpo, né, perder peso, vamos assim dizer, né? E a outra questão é a disfunção das células beta pancreáticas, né, do qual então ocorre a perda de células funcionantes, o pâncreas vai perdendo a sua função, em até 20% de perda ele consegue funcionar bem, ou seja, um pâncreas que funciona 80% dá conta de manter a nossa saúde sem afetar, né, a glicemia, mas com avanço, perda acima de 21, 22, 25%, nosso corpo já sente e começa então a ter, né, a sinal da hiperglicemia, porque a produção de insulina é insuficiente. E pode ter as duas situações. Você pode perder células pancreáticas e produzir menos insulina, e o teu corpo, né, ficar resistente à insulina também. Então aí é a tempestade perfeita, né? Você produz menos e o que você produz de menos usa pouco ainda, né? Não consegue usar porque as células não estão sensíveis. É a diabetes que se estabelece, que antigamente era por volta de 50 anos em mulheres, 55 anos em homens, hoje na casa dos 30 anos, né? Então está bem preocupante a situação, né, do diabetes tipo 2,
pelo excesso de peso, pela má alimentação, né, e outros fatores concorrentes, como a questão do sedentarismo. E temos a diabetes gestacional. Essa a gente vai estudar quando for ver os exames, né, do pré-natal, que é um tipo de diabetes que, entre aspas, tá, gente, tem cura. Ela é passageira. Ela surge em função das células do corpo da mulher, né, ficar resistente à insulina para garantir que a insulina vá para o feto e lá ter os processos, né, metabólicos e energéticos adequados. Então, é um processo que a grande maioria das mulheres apresenta uma resistência insulínica para que a insulina seja utilizada pelo feto, né, em desenvolvimento, que não leva a diabetes. Mas em alguns casos a mulher pode ficar diabética, principalmente aquelas com excesso de peso. E além disso, né, tem a questão de alguns casos as mulheres não voltarem ao normal e desenvolver diabetes tipo 2, né, a partir, né, de uma gestacional. Mas isso a gente vai ver, né, mais adiante. O foco nosso hoje são nessas duas diabetes aqui, principalmente a 2. Bom, né, daí então, a interpretação da glicemia em jejum, lembrando que o exame, né, principal, os exames principais têm que ser feitos em jejum, porque é a forma, né, que você consegue excluir viés de alimentação, viés, né, de presença de carboidratos advindos de uma alimentação que interfere, né, nos resultados esperados e padronizados, segue uma seguinte lógica. Primeiro, a pessoa precisa estar em jejum de 8 a 12 horas, né? 8 horas já é o suficiente na atualidade. Por quê? Porque você tem que dar uma baixada nessa glicemia, né, para chegar a esse padrão de coleta do sangue e análise e interpretação do exame. O exame, a análise é feita por método enzimático, né? Então você usa enzimas que degradam a glicose, né, e produz um subproduto. E esse subproduto é detectável, né, pelo espectrofotômetro. Quanto mais subproduto tiver detectável, né, maior a possibilidade, então, de se ter glicose presente. É preciso, né, analisar outros parâmetros clínicos, né, para saber realmente se a pessoa está, de fato, diabética, né, e como conduzir a situação a partir de então. E a interpretação, né, vem conforme valores de referência, lembrando que se trata, né, de um quebra-cabeças. Tem vários exames que vão dizer, de fato, se a pessoa está diabética e o porquê que a diabetes não está sendo controlada, mesmo com o paciente em tratamento. Pode ser uma má alimentação, pode ser que o paciente minta, como talvez tenha acontecido com o senhor José, né, que sempre estava com a diabetes controlada no aparelhinho, e quando faz o exame laboratório deu um valor bom. Pode ser, né? Mas outros exames podem, né, nos mostrar a realidade, né, que o paciente se encontra. Bom, então, né, o senhor José, ele está numa situação, então, de perigo e pode evoluir para um risco. Perigo, né, como a gente viu na aula passada, né, é uma condição, um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar uma lesão ou morte. Então, você ter, né, glicemia em excesso no seu, glicemia em excesso, né, ou açúcar em excesso no seu sangue, como se diz no comum, pode levar, né, a complicações como, por exemplo, um sangue muito concentrado tem dificuldade de persuasão em vasos mais finos. Os vasos mais sensíveis e finos que a gente tem está no globo ocular. Então, pode acontecer uma retinopatia diabética, onde o paciente, então, pode desenvolver uma situação, né, que possa ter uma lesão definitiva na visão, né, ficar cego, a retinopatia diabética. Uma outra situação é que também essa circulação comprometida em vasos, né, mais distante, né, mais periféricos, né, como os pés, por exemplo, também fica comprometido, porque o sangue está muito concentrado. E células de defesa que são requisitadas em alguns processos, como uma lesão, por exemplo, um corte, chegam com dificuldade. Isso complica tanto na questão de uma cicatrização, que precisa da presença do sangue, como também numa situação, né, de reverter quadros infecciosos, né, além de também afetar a questão da sensorial nervosa, que leva o problema do pé do diabético. Então, o diabético tem um problema sério com os pés, porque ele pode ter uma ferida com a questão nervosa sensorial comprometida, ele não sente a dor, pode ter processo infeccioso, pode ter cortes, né, que vai ser difícil de cicatrizar, e as células de defesa para lidar com os invasores, né, bactérias e afins, que pode estar adentrando no corpo, não consegue chegar em grande quantidade pela densidade alterada do sangue, que vai fazer então com que, né, a lesão evolua e, em alguns casos, infelizmente, o paciente pode ter o pé amputado, né? E a questão do rim,
né? Então, o excesso de atividade, excesso, né, de concentração no sangue, pode levar também a essa situação de se ter, né, uma sobrecarga nos néfrons e a pessoa ter problemas renais, né? Além disso, o aumento, né, da pressão arterial e risco aumentado de AVC, que pode levar, inclusive, à situação de morte. Então, o senhor José, no nosso caso, né, ele está numa situação de perigo, onde, né, há uma grande chance de ter desfechos muito desfavoráveis para ele, né? E o perigo está relacionado à exposição, né, ao vetor ou fator de risco, que no caso é diabetes não controlada, e se associada à epidemia, o risco vai sempre aumentar, né? E na questão do risco, você tem as questões modificáveis e não modificáveis, assim como o perigo. Você tem as questões gerenciáveis e não gerenciáveis. A idade não tem como dar, né? Mas, né, tratar da alimentação do Sr. José e entender qual é o processo que ele se encontra na sua diabetes, para um tratamento mais efetivo, né, está ao alcance e é uma questão gerenciável. Então, voltando ao nosso caso novamente, para não esquecer, né, Sr. José, acabamos de falar dele, situação de perigo, né, 64 anos é uma coisa não gerenciável, né, controlar diabetes é gerenciável, né, há uma oscilação, né, e ele se encontra bem, não tem fatores, né, que precisam ser gerenciáveis com relação à bebida alcoólica, nem cita alguma questão de má alimentação, né, mas está com uma glicose 90, que tudo leva a crer que seria um bom valor, né, está usando a medicação, mas há uma contradição, porque ele fala, né, que a diabetes não controla e teve até alguns desmaios, né, que pode ser associado a crises de hiperglicemia. E, junto ao exame, aparece uma glicose pós-prandial. Pós-prandial significa pós-alimentação. Você tem dois tipos de exame que se avalia dessa forma. Você tem o teste de tolerância à glicose e tem a glicose pós-prandial. Teste de tolerância à glicose, você usa um padrão de 75 miligramas de glicose que a pessoa toma e depois de um certo tempo você faz a medida da glicose. A pós-prandial pode ser com, né, o suco de 75 miligramas de glicose ou pode ser com uma alimentação, né, padronizada para depois de 2 horas medir, né, a glicose. Isso por quê? Porque pacientes, né, que têm uma diabetes, né, que não foi devidamente controlada têm um pico, né, em 2 horas muito elevado da glicose. E se esse pico for muito intenso, significa que a diabetes já vem há um bom tempo não sendo controlada, apesar de que exames digam que está no momento controlado. Então, né, no caso da pós-prandial, ela é usada para monitoramento, tá, gente? E a teste de tolerância à glicose é para diagnóstico, né? Só uma pequena diferença, né, em nomenclatura e alguns processos, né? São exames bem parecidos, mas no nosso caso, como o paciente já tem o diagnóstico, é a pós-prandial. Então, ele teve uma alimentação padrão, esperou um tempo, mediu-se a glicose, né, que em jejum era 90, e rapidamente passou para 235, que é um valor acima do esperado, né? Então, aqui, né, uma pequena tabela, então, só para comparar, né, esses dois tipos, então. Então, o teste de tolerância à glicose, né, que está aqui pela sigla TOTG, e a glicose pós-prandial. Então, teste de tolerância à glicose, né, é para fins de diagnóstico, né? O objetivo é diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Ele vem com um rigor maior, já que é um diagnóstico, né? Que é uma padronização de 75 gramas, na verdade, 75 gramas, né, de glicose, que deve ser feito em jejum, né? E depois de 2 horas, né, é então verificado esta curva para ver se ela está acima do padrão esperado. É indicado para a população em geral e gestantes, né, como a gente viu lá, né, na questão da diabetes gestacional. Já esse exame que o senhor José fez, né, é uma refeição habitual, mas pode ser também com 75 gramas, né, tem laboratórios que padronizam. Não é necessariamente o jejum, né, não é necessário, né, ter o jejum obrigatoriamente. Avalia a glicemia pós-refeições, né, e é para monitoramento, acompanhamento diabético. Bom, então o que nós temos, né? O valor de referência da glicose pós-prandial deveria ser abaixo de 140. O nosso paciente tem 235. Se for acima de 200, sugere uma diabetes, né? Que, junto com outros sintomas, né, é um risco, né, considerável, como, por exemplo, dislipidemia.
Então, ajuda a identificar, né, a hiperglicemia pós-prandial, um fator de risco independente, né, para as questões cardiovasculares, né? Então, é uma diabetes que está com um curso não bem adequado em termos de tratamento, né? Então, meio que desmascara um pouco a glicose em jejum, né? Daí é usada muito em acompanhamento diabéticos, né? Especialmente quando a hemoglobina glicada não está bem controlada ou não é detectada, né? Então, nós temos aqui um contrassenso já, né? Uma glicose de jejum que deu um valor bom, mas uma glicose pós-prandial que deu um valor elevado. O que isso significa? Significa que o Sr. José ele tem, né, uma capacidade pós-refeição, né, de ter uma permanência de glicose no seu corpo, porque, né, a insulina não cumpre o seu papel, mesmo usando a medicação que estimula a produção de insulina, mesmo usando a medicação que deixa a insulina mais ativa para fazer o seu papel. Então, tem aqui uma diferença, né? Devia dar 140, deu 200, 235, né? Significa, então, que a glicose está permanecendo no seu sangue, né? Então, deu já um contrassenso relativo a isso, né? E quais são esses exames, então? Qual o significado deles, né? Então, a glicemia em jejum, que é o valor que deu normal para o seu José, e tudo leva a que ele se preparou para isso, né? Fez uma dieta rígida no final de semana para segunda-feira fazer o exame, requer um jejum de 8 a 12 horas, normal menor que 100, dele deu 90, né? Tudo levava a crer que estava ok. Se desse de 100 a 125, seria um pré-diabético, né? Acima de 126, pelos parâmetros mais usuais aqui no Brasil, né? Tem outros valores que diferem, né? Segue uma tabela europeia e tal, mas aí é só seguir, né? O método do laboratório, né? E as referências que o laboratório usa. Mas nessas aqui apresentadas, né? Que é o padrão que a Ministério da Saúde recomenda, acima de 126 seria já diabético. Então, numa peça de um quebra-cabeça só, o senhor José estaria bem, né? Porém, a gente viu que o teste, né, de pós-prandial mostrou que não, né? A insulina não está cumprindo o papel adequado e está tendo excesso de açúcar no sangue, né? Um outro exame que serve para avaliar, né, se o curso do tratamento está adequado é a hemoglobina glicada, né? Que o normal tem que ser menor que 5,7%, né? Ela é expressa em porcentagem. O pré-diabético fica entre 5,7 e 6,4, e diabetes geralmente maior que 0, que 6,5, né? E, né, esses exames, então, servem, né, para dar um panorama de acompanhamento, a teste de pós-prandial para suspeitar que algo não está bem, e a hemoglobina glicada seria o padrão ouro para saber se realmente o tratamento até 3 meses atrás estava adequado ou não. Novamente, então, voltando ao senhor José, glicose 90, pós-prandial 235, temos um contrassenso aí. E se pegar a sua hemoglobina glicada, deu 9%. Muito alto. Muito alto. Significa o quê, né? Que está muito acima do padrão, né, mínimo e que, né, a um longo tempo, ele não está realmente controlando. Então, esse exame de glicose em jejum, nesse caso específico, não tem um significado relevante, né, para este paciente, né? E detalhe, que ele vinha usando, sim, né, a glicazida e a metformina, mas alguma coisa não estava dando certo, né? Pode ser dieta? Pode ser dieta também, né? Mas alguma coisa não estava dando certo. E o senhor José dizia que não, né? Seguia uma dieta razoável até. Bom, o que é essa hemoglobina glicada, então, né? Bom, a glicose, né, quando ela adentra a hemoglobina, que são as células vermelhas do sangue que transportam o oxigênio, né? Quando ela adentra os eritrócitos, as células vermelhas, né, a glicose se liga à hemoglobina, né, e faz uma ligação chamada covalente, que é durável, né, e em tese dura até 120 dias, né, então permanece dentro do eritrócito, né, ligado à hemoglobina por até 120 dias. E quando você faz, então, a análise dessa hemoglobina glicada, ou seja, açúcares ligados à molécula de hemoglobina, você tem uma média, né, de resultados dos últimos 3 meses. Né? Então não tem como se preparar, né, de um dia, um final de semana, fazer exame na segunda-feira. Né? É o exame mais real, contundente, e é o exame assim, né, que mostra realmente um parâmetro mais real da situação, né, que o paciente se encontra. E seu monitoramento, né, é recomendado a cada 3 a 6 meses para acompanhamento. Porque por mais que o glicose de jejum demonstre algum valor, né, ele tem suas limitações, que vai desde o paciente realmente, né,
se preparar para fazer o exame no dia e dar um falso resultado bom, até mesmo as limitações de métodos que acontecem, né, com glicose em jejum, que vai desde da preparação que o paciente teve, do jejum mais prolongado que talvez ele tenha feito, né, de erros e métodos e tudo mais. E a hemoglobina glicada é muito mais sensível, né? É chamado, assim, um termo até meio pejorativo, né, de pega mentiroso, né, porque se a pessoa estiver realmente tentando se enganar fazendo exames adequados, né, a gente consegue descobrir como é que estava, né, 3 meses atrás, né, então realmente é um exame muito útil. E se a gente pegar o caso específico, né, do senhor José, então, né, o que que nós podemos concluir, né, se o resultado dele deu 9%, né, foram 3 meses não muito bem controlados sua diabetes, né? Lembrando que a hemoglobina glicada é um padrão ouro para monitoramento, né? E não sofre flutuações diárias da glicemia, né? Então é uma coisa mais linear ao longo do tempo. Então o que a gente pode concluir é que o senhor José realmente não estava muito bem, né? Com relação aos seus exames, sua diabetes estava, né, extremamente alta durante um longo tempo, né? E as complicações estavam acontecendo, né? Poderiam ser feitas perguntas complementares, né, como a parestesia, né, que é o formigamento, porque o sangue tem dificuldade para chegar nas extremidades, então a pessoa sente, né, o formigamento, né, a parestesia, né, nas mãos, a dificuldade de visão, né, que aí você tem, né, um problema, né, acentuado de foco na visão, muita sede, né, que acontece em muita urina também. Por quê? Porque a glicose ela é pouco solúvel em água. E para ficar solúvel, ela precisa de muita água. Então, o que acontece, né? Para ela sair na urina, você precisa de formar muita urina. E, principalmente à noite, a pessoa tem essa vontade de urinar e urina bastante. Se você urina bastante, você tem muita sede também, né? Uma coisa acompanha a outra. Outra coisa que pode acontecer também com o diabético, né, é uma fome excessiva, né, porque a glicose não é aproveitada e seu cérebro pede glicose, né, então você fica tentando mandar comida para dentro, só que não é aproveitada, né, porque a insulina ou está insuficiente ou não está conseguindo fazer o seu trabalho adequadamente. E em alguns casos, né, pode ter uma perda de peso acelerada. Por que perda de peso? Porque aí, no caso, se você não usa realmente a glicose, você vai usar a fonte secundária, que é a lípide, e algumas pessoas têm perda de peso muito rápida, que é um sinal, né, de diabetes. Que tem sido menos comum, né? Porque a grande maioria tem sido realmente, né, acima do peso e mantido essa condição, né, sem a reversão para a perda do peso. Então, a hemoglobina glicada é mais um exame, então, né, que a gente precisa conhecer, né, e trabalhar. Só que é o seguinte, né? Ainda temos, né, uma questão em aberto ainda com relação a esse paciente. Por quê? Né? Porque, apesar de ser os 64 anos, tem uma diabetes tipo 2, né? Então não era diabético desde cedo, até porque não é insulinizado. Teve uma história natural da sua doença, uma evolução na sua doença, foi diagnosticado, foi indicado o medicamento para incrementar o funcionamento do pâncreas, que é a glicazida, né? Lembrando, qual é a função da glicazida? Ela turbina o pâncreas, faz a célula. Se o pâncreas está 80%, tomando glicazida, né, ele chega a 100%. Por quê? As células remanescentes trabalham mais, conseguem liberar mais insulina na presença desse medicamento. E a metformina, por sua vez, vai fazer o quê? Né? Essa insulina extra liberada vai ter mais afinidade, atividade, porque aumenta a afinidade da célula com a insulina, né? Então se reduz, né, a resistência insulínica e aumenta a atividade da insulina. O paciente é um paciente que não bebe, né? Não é tudo bem que ele tentou falsear aqui o seu próprio exame, né? Mas será que a culpa é só dele, né? Será que é uma questão só de comer escondido, uma nega maluca, tomar uma Coca-Cola escondido, né? Como alguns pacientes fazem? Não dá para simplesmente dizer isso. Tem que ter outras avaliações. E uma outra avaliação que existe, né, se refere a um outro exame, que é o seguinte: nós temos então a liberação da insulina no pâncreas, né, no qual um fator decisivo para a liberação da insulina é a entrada de cálcio nas células pancreáticas, né, que libera então, né, os grânulos de insulina e a insulina é pronta, né? Do qual, então, a insulina ela é liberada e, junto dela, um outro componente chamado peptídeo C. Né? Por que o peptídeo C é liberado junto? Né? Por uma questão metabólica. Porque nós temos o seguinte, a insulina ela é biosintetizada nas células pancreáticas, mas ela não é pronta de uma vez. Né? Ela sofre vários processos de rotas metabólicas, né, de reações metabólicas para ser formada.
E a insulina clássica, né, que a gente pode observar aqui, é um composto onde você tem duas cadeias, né, cadeia A e cadeia B, que está A em roxo e a B que está aqui em verde, ligadas por pontos de sulfeto das cisteínas, né, do qual a cadeia B ainda tem uma ligação entre ela de cisteína. Então eu tenho duas cadeias que se ligam, né, por enxofres, né? Então é assim que funciona a insulina. Só que ela não brota assim, né, prontinha, né? As cadeias, elas são sintetizadas, né, não juntas, né, não ligadas entre elas. Elas são separadas, né, e unidas, né, por sua vez, por né, outro componente proteico, que é esse tal de peptídeo C. Então, o peptídeo C, ele une, né, na síntese que tem que ocorrer, né, porque você não faz a síntese e junta, né, as duas moléculas, né, ela é como se fosse uma coisa contínua. Nesse processo contínuo, você tem a cadeia A e cadeia B, que são essenciais para reconhecer o receptor na célula e fazer, né, o que a gente chama de translocação do glúten para jogar a glicose dentro. E com o passar do tempo, outras reações vão acontecer, né, do qual, então, finalmente eu tenho as ligações de sulfeto que ocorrem e une a cadeia B e a cadeia A, então as duas cadeias se unem, né? E o peptídeo C perde a sua função e sofre um processo que a gente chama de clivagem, que é o mesmo que cortar, né? Do qual a insulina, então, fica liberada para agir e o peptídeo C segue o seu destino, sem ter função fisiológica conhecida, né? Então é assim que acaba acontecendo a biossíntese da insulina, né? Então, só recapitulando, né? Existe todo um processo proteico de síntese, as cadeias, né, seguem todo um processo, são unidas por um peptídeo C, porque não existe a união, né, de fazer, né, nos ribossomos. Com o passar do tempo, né, as cisteínas que têm enxofre, né, se unem nas posições adequadas. Então, eu tenho a junção das duas cadeias, como é, né, a insulina, cadeia B e cadeia A e cadeia B. O peptídeo C, que era a união, né, nessa biossíntese, perde função e ele sofre, então, uma clivagem, uma quebra, e vira, né, um composto independente, sem função fisiológica, e a insulina cumpre o seu papel. Qual é a importância desse peptídeo C, então? Né? A importância do peptídeo C é o seguinte: ele serve para avaliar a função pancreática. De que maneira? Né? O peptídeo C, ele é mais facilmente detectável que a insulina. E as reações bioquímicas que existem, né, para formar complexos identificáveis nos equipamentos que fazem as análises, eles têm uma sensibilidade muito maior para o peptídeo C do que para a insulina. E quando eu consigo medir a concentração, né, a quantidade que tem de peptídeo C, indiretamente eu meço a quantidade de insulina presente. Porque para cada insulina formada, eu tenho um peptídeo C que foi rejeitado, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então, o peptídeo C, ele tem uma importância muito grande porque ele serve para a avaliação da função pancreática, para eu saber se o pâncreas está naqueles 80% em que os medicamentos conseguem fazer, né, ele funcionar melhor, ou se avançou para mais de 20%, já está 30%, 40% danificado, né, no qual resta ao paciente usar insulina, né, não tem o que fazer, né, são os pacientes insulinizados, né. Então, como é que eu vou saber se a medicação ainda pode ser útil para o paciente, né, ou não? Através de uma avaliação dessa função pancreática, onde a menor detecção de peptídeo C indica indiretamente menor quantidade de insulina sendo formada no pâncreas, né? E ela tem uma variação que é interessante, né, que é o seguinte: ela pode estar a mais ou a menos frente ao padrão normal de referência. Então, a referência é 0,8 a 3,5 nanogramas, que é considerado normal, e que o pâncreas está funcionando adequadamente. Daí, quais são as variações que acontecem? Quando eu tenho um valor abaixo de 0,8, que é o valor considerado baixo, significa deficiência na produção de insulina. Então, meu pâncreas já está, né, sem utilidade. E quando ele dá um valor alto, que pode acontecer, significa processo de resistência insulínica. Ou seja, né, eu estou com alguma questão que impede que a insulina haja, e para compensar essa dificuldade da insulina em agir, o meu pâncreas produz muita insulina. Porque é aquela situação, né? Eu produzo X insulina.
as células estão resistentes, não consigo baixar a glicemia. O nosso pâncreas percebe isso e tenta corrigir de que forma? Aumentando a concentração de peptídeo C, né? De insulina, e, consequentemente, peptídeo C acaba sendo detectado com relação a isso. Então, são as duas situações. O que pode estar acontecendo com o senhor José, então? Ou ele está com uma forte resistência insulínica, em que a metformina, que é o medicamento que reduz essa resistência, não está funcionando, ou está numa concentração baixa, e que pode ser ajustada essa dose, né? Ou está com baixa quantidade de peptídeo C, no qual, então, né, produz pouca insulina, metformina não vai resolver, e nem tampouco a glicazida, que é o medicamento que turbina o pâncreas, consegue mais turbinar esse pâncreas, né, debilitado. Então são as duas possibilidades, né? Porque para explicar por que o Sr. José continua, mesmo usando a medicação, né, não tendo resultados satisfatórios, né, alguma coisa está acontecendo no seu pâncreas. Então, para quem estava, né, com um falso resultado bom, para quem tem uma pós-prandial elevada, né, que mostra que a insulina não está agindo adequadamente, que pode ser por resistência das células ou pode ser por uma produção menor, né, do qual então a glicada está muito elevada, indicando, né, que já está um bom tempo, né, com a glicose alta, afetando seus rins, sua visão, né, aumentando o risco cardiovascular, é que a gente entra então na dosagem de peptídeo C. 0,5 resultado do exame dele. Significa o que então? Né? Significa que está na parte baixa. Né? Então, ele tem deficiência da produção de insulina. Não faz mais sentido algum para esse paciente usar então essa medicação, nem tampouco a metformina. Infelizmente, vai ser um caso de um paciente que será insulinizado, porque a única forma de resolver, né, a glicemia desse paciente vai ser injetar insulina para ele. Né? Então, é uma situação que acontece, no qual fica evidenciado aí no caso de um peptídeo C abaixo, né? Que está mostrando então que realmente está com algum problema. Então, né, o paciente precisa de uma dieta bem equilibrada, bem adequada, né? Mais ainda do que antes, né? Porque agora ele vai ter que se insulinizar, vai ter riscos de hipoglicemia pela aplicação da insulina, vai ter que se adaptar à aplicação de insulina, né? Vai ser todo um novo, né, tratamento para esse paciente. Mas, vamos pensar o seguinte, né? E se caso, né, desse normal? Se caso o peptídeo C dele desse normal, o que poderia ser? Pode acontecer isso? Pode acontecer. E acontece muitas vezes, né? Porque com o passar dos anos, as pessoas podem desenvolver anticorpos contra a insulina. É mais comum na infância e adolescência? É mais comum na infância e adolescência, mas com o passar dos anos, pode vir a acontecer também uma situação nesse sentido. Então você tem outros exames, né, como o anti-GAD6-5, né, que é muito específico para diabetes tipo 1, né, além de outras variações, né, de exames, né, como o anti-IAI2, né, também para diabetes tipo 1, e o anti-insulina IAA, também diabetes tipo 1, mas que pacientes que são refratários, né, a tratamentos podem estar sendo, né, submetidos a esse tipo de exame para saber se não tem anticorpos contra a insulina. É também comum, além de diabetes tipo 1, para pacientes que usam insulinas e os análogos de insulinas, né? A insulina, nós temos dois tipos básicos, né? Nós temos a NPH, que é de ação longa, e temos a regular, que é ação curta. E os análogos nós temos glargina, lispro, né? Várias outras aí. Daí então, o que acontece? O nosso corpo pode criar anticorpos contra a protamina, que é um componente da NPH, e pode criar anticorpos contra os análogos de insulina, que tem uma estrutura parecida com a nossa insulina, mas é diferente, e o sistema imune pode identificar como algo diferente. Então, também pode acontecer com pacientes que usam insulina de apresentar resistência insulínica. Então, o que acontece? O peptídeo C normal em um paciente refratário, de difícil controle da insulina, pode ser, né? Daí é a última hipótese que a gente realmente que se trabalha, né? Pode ser uma resposta imunológica para a própria insulina que você produz, para as células pancreáticas do seu corpo, né? Para a insulina que você injeta, pode acontecer. Mas para isso, né, você tem que ter uma certeza que, no caso aí de um paciente, né, que não é diabetes tipo 1, que o peptídeo C está sendo produzido adequadamente.
Porque que acontece? Peptídeo C produzindo adequadamente insulina em quantidade normal. Só que a insulina pode estar sofrendo a ação de anticorpos contra ela, né? E também o paciente insulinizado que aplica insulina pode passar pelo mesmo processo. Então, também os marcadores autoimunes são exames, né, que são também apresentam uma certa utilidade também. Bom, né? Diante disso, então, né, o que nós podemos, né, verificar aí com relação à insulina? A existência, então, dessa refratariedade. Então, a refratariedade é uma forma, né, como a doença vem se apresentando, que afeta o uso de medicamentos e também, né, de algumas dietas também, né, e é um estado clínico próprio do paciente, no qual, né, o paciente, né, tipo 2 pode ter também, né, a refratariedade ao tratamento à insulina, requer exames de anticorpos, né, então, isso acontece, né, quando, né, você não tem o resultado por 6 meses. Então, vamos imaginar então que o senhor José, com o resultado que ele tem de peptídeo C baixo, né, ele vai ser insulinizado. Então, ele é encaminhado para o endocrinologista prescreve para ele, então, as insulinas e depois de 6 meses continua tendo problema, né. Pode ser aplicação errada? Pode, mas também pode ser, né, um caso de refratariedade por questão imunológica, né. Também, se o senhor José voltar, né, insulinizado, e tiver glicemia superior a 180, pelo menos 3 vezes durante um ano, também é um sinal de refratariedade. Precisa ser visto também a questão de exames com anticorpos, né? A hemoglobina glicada, 2 pontos acima do valor máximo, né? Que aí a gente viu que era 5 alguma coisa, né? Pode ser 7, 8. Também indica que um possível caso, né, de refratariedade imunológica, né? E caso como glicemia imediata, né, que é maior que 200, que o paciente já tinha, né, o senhor já tinha, se persistente, também é um indicativo que pode ser uma questão imunológica, levando a essa refratariedade. Daí, então, né, a resistência imunológica, então, à insulina, né, quando testada, né, pelo médico assistente, né, é, tem que ser, então, considerada um tratamento e até numa questão da dieta ser, né, aplicada também. E tem alguns parâmetros, né, que é mais questão farmacológica, né, você ter 2 unidades por peso e tudo mais. E outra questão importante, né, são as declaradas resistências que acontecem com o uso de certas insulinas, né, como, por exemplo, esses análogos de insulina, né? Onde, né, você tem aqui situações, né, onde algumas pessoas usam até imunossupressores, ou seja, medicamentos que são para transplantado, medicamento para evitar a rejeição de órgãos, em que alguns pacientes diabéticos só conseguem ter efeito da insulina e da análogo de insulina usando esse tipo de medicamento, né? Então, como se tivesse um órgão transplantado, né? Então, mas é uma condição extrema, né? Que aí são bem raros, né? Tanto que aqui o artigo é de um relato de caso, né? Mas fica atento, né? Que em Joinville nós temos casos assim também. Daí, gente, vamos pensar o seguinte agora. Vamos pensar um pouco na realidade do senhor José com relação à sua dislipidemia. Então, o senhor José tem uma diabetes, vai entrar no processo de insulinização, vai ter que usar provavelmente NPH irregular, terá que ser observado com relação, né, à refratariedade, vai ter que ser, né, visto, né, a questão de exames, né, de marcadores, caso o diabetes não se controle, mas ele tem riscos adicionais, né, como, por exemplo, um colesterol elevado. Aqui está o resultado do seu exame, né, então o senhor aí de 64 anos, que é ele próprio, no qual o colesterol total dele deu 340. O HDL, o bom colesterol, deu 50. O LDL, né, o mau colesterol, 200. E triglicerídeos, 150. Lembrando que, né, o colesterol e suas frações têm uma função muito importante, né, para a síntese de ergosterol, que é responsável pela formação de hormônios. Então, nós temos uma função fisiológica do colesterol. O problema é o acúmulo. E o problema é a relação que existe, né, imaginando aqui um vaso sanguíneo, né, do excesso de colesterol, que acaba se tendo, né, por algum motivo, né, e a dificuldade que se tem, né, do HDL de fragmentar, né, esse mau colesterol para deixar que o sangue flua normalmente. Então, um parâmetro fundamental, gente, é a relação que existe do colesterol total e do LDL com o HDL. Porque o HDL ele é chamado de bom colesterol
porque ele limpa, né, os vasos do mau colesterol, né? É a função principal dele. Mas tem um problema, a gente não tem medicação que faz aumentar o HDL. Ele é muito vinculado a uma questão genética, né? Então, tem algumas dietas que ajudam a aumentar, mas não tem o que a gente chama, né, na estatística, né, de um fator, né, de uma força, né, de fator que mostre que aumenta significativo. Às vezes aumenta, mas é aquele aumento muito discreto, né? E em função dessa dificuldade de controlar o HDL, né, temos que trabalhar muito na questão do LDL, reduzir ele. Porque essa relação que existe, né, dos dois é importante. Porque se você tem muito LDL e pouco HDL, você tem, né, muito colesterol ruim e pouco colesterol dissolvendo esse colesterol e desobstruindo os vasos, né? Então, nós temos aqui, inclusive, os valores de referência, né? O exame seguindo aqui um padrão esperado, né? Então, colesterol total desejável menos que 200, 340. Limite até 239, 340. HDL, né? Seria desejável menos de 40, normal 40, 50, né? Alto acima de 60. O LDL, né? Ótimo, menos de 100, desejável 100 a 129, né? O triglicerídeos, né? Desejável, menos que 150, e está tudo elevado na situação do paciente. Então, com relação ao paciente em si, o que nós temos, né? Podemos ter uma hipercolesterolemia isolada, quando o LDL é elevado sozinho e os demais, né, se mantêm normais, né? Podemos ter uma hipertriglicemia isolada, quando só o triglicerídeos está elevado, que não é o caso do paciente, os dois parâmetros do paciente estão elevados. O HDL baixo, né, que é um problema, né, é uma dificuldade de manter o elevado. E a hiperlipidemia mista, né, quando você tem LDL e o triglicerídeos elevados, que é o caso do paciente, né? Lembrando que LDL é sempre um mau colesterol. Bom, daí então, né, o que nós podemos também concluir? Triglicerídeos menor que 150 está longe do paciente, né? Está no limite, na verdade, na trave, né? O HDL, o bom, né? Teria que ser, né, maior que 40, né? Tá razoável, né? No caso é homem, né? No caso de homem, então, né? Seria. Ah, não, tá certo. Maior que 40 é homem. LDL colesterol ótimo, menor que 100, tá muito longe disso, né? E colesterol total, 190. Eu posso avaliar esses valores isoladamente, mas não é assim que se faz, porque eu tenho que ter essa correlação. Porque eu tenho o bom e o ruim, né? E quanto mais ruim e menos bom, pior. Quanto menos ruim e mais bom, melhor, né? Então existe alguma forma, né, de você verificar isso, né, que se chama índice de Castelli, Castelli para alguns, né, onde a divisão entre colesterol total e o HDL, lembrando que o HDL é o bom colesterol e o colesterol total é o não fracionado, é a junção de todos os subtipos que tem, desejável que esse valor na divisão seja menor que 4,4. Tem o índice Castelli 2, onde se divide o LDL, que é a fração, com o HDL, que é o bom colesterol. Ideal que o valor dessa divisão seja menor que 2,9. E nós temos, né, o não HDL-C, onde se divide o colesterol total, né, pelo subtrai, na verdade, né, o colesterol total menos o HDL, no qual o valor dessa subtração tem que dar menor que 30. E que nós temos, então, com relação ao paciente e seus resultados? O índice de Castelli 1 do paciente, 6,8. Se eu dividir o colesterol total dele pelo HDL, essa divisão dá um valor de 6,8. Péssimo paciente. Índice de Castelli 2, LDL sobre HDL, bom sobre mal. Tem que dar menos que 2,9, do paciente deu 4, né? E a subtração do colesterol total menos HDL, que seria o bom colesterol, deu 290, tinha que dar 130. Então, nós temos aí, né, algumas situações péssimas para o paciente, e o paciente realmente está numa situação, né, de bastante perigo e risco, né, tanto na parte da diabetes, quanto na parte também do seu colesterol. Isso é péssimo para o coração, né? Daí, então, nós temos alguns exames, né, complementares para diabetes, voltando à questão da diabetes, né, só complementando que o risco cardíaco dele é elevado, né, mas voltando à questão específica da diabetes em si, né, é bom acompanhar a microalbuminúria
que detecta dano renal inicial, né? Valores de 30 a 300 miligramas 24 horas são indicativos de nefropatia diabética incipiente e inicial. Então, paciente diabético de difícil controle é importante ter para identificar da forma mais precoce possível, né, um dano renal. A creatinina sérica, né, clássica, né, para avaliar, né, a função renal, também é um fator importante no acompanhamento do diabético, porque quanto mais cedo identificar o dano da função renal, maior a chance de evitar que ele se torne um paciente dialítico ou um paciente com necessidade de transplante. E a taxa de filtração glomerular, né, que a gente tem uma fórmula para isso, que a gente também vai estar estudando em breve, né, como a gente vai trabalhar essa questão, né, na aula específica de doença renal crônica. Bom, então a função renal deve ser monitorada regularmente. Nosso paciente, então, tem que entrar, né, nesse monitoramento, né, porque há um grande risco com relação a isso, né. Daí, então, o acompanhamento regular das complicações é essencial, prevenção de detecção precoce reduz significativamente a morbidade. Então, exames, como a gente viu na aula passada, do PCR, também é importante, porque diabetes aumenta a inflamação, daí vem outros fatores associados também, né? E os exames devem ser realizados periodicamente, né, conforme as diretrizes clínicas que nós temos, né, do Ministério da Saúde e das sociedades endócrinas, né, para que realmente tenha um controle efetivo do paciente. Daí, então, as metas terapêuticas, né? A hemoglobina glicada menor que 7, né, para a maioria dos pacientes, com adaptações individualizadas, né, conforme o perfil clínico. O paciente tem um perfil refratário, né, aproximar o máximo disso, né. Abordagem multidisciplinar, né, então o nutricionista tem um papel fundamental, juntamente com o endócrino, né, com o educador físico. A questão, né, de um monitoramento regular, né, os exames têm que ser frequentes, né, e tem que ser uma rotina dos pacientes, né. A educação do paciente, né, então medidas educativas, né, são sempre bem-vindas, porque boa parte está, né, na mudança de hábitos e no conhecimento desses hábitos adequados para o paciente, né, e aí então se torna uma questão, né, fundamental e essencial. Tá, então, com relação ao risco cardiovascular, voltando novamente, né, dislipidemia, então, se soma e se multiplica na questão do risco, né, a hiperglicemia crônica, né, pode levar a dano endotelial progressivo e maior risco de eventos cardiovasculares. Então, o senhor José é quase que, né, uma bomba relógio prestes a explodir, né, infelizmente. E a inflamação sistêmica, né? Então, PCR, que a gente viu, né, que é aquele anti-inflamatório produzido lá no fígado, se estando elevado, né, leva à inflamação vascular, o vaso tende a ficar mais rígido, de difícil dilatação, o que aumenta o risco cardiovascular. E a disfunção endotelial, né, comprometimento precoce da função vascular, precede, né, a aterosclerose clínica. Então, só para ilustrar, nosso paciente, né, quase que uma bomba relógio, infelizmente, né, tem que ser cuidado com muita atenção e carinho, né. E a sinergia entre os fatores, né, multiplica cada vez mais o risco, né. Tá aí, só para ilustrar, um outro caso clínico. Este caso clínico, que é o que está, né, nas questões norteadoras, né, que aí é um paciente mais jovem, né. Vamos pegar aqui um paciente de 42 anos, IMC 32, histórico já familiar diabetes tipo 2. Queixa: poliúria, muita urina, polipipidemia, né, perda de peso não intencional, né, muita sede, e a perda de peso não intencional, 5 quilos em 2 meses, né, não fez nada e emagreceu. É aquele tipo de diabetes que eu falei para vocês, né, então a insulina está tão rara que para manter energia o teu organismo consegue, né, mobilizar bem, né, os lípides, né, para ser usado como energia, a pessoa perde peso. Alguns pacientes acham até interessante isso, nem ligam, né, para o que está acontecendo. Os exames: glicemia 132, elevado, hemoglobina glicada 8,7, elevado, colesterol 245, LDL 155, HDL 38, triglicerídeos 210, né? Então, o quadro sugere uma diabetes em início recente, dislipidemia mista aumenta significativamente o risco cardiovascular. Então, destes resultados aqui, eu quero que vocês façam então um exercício que está lá no ambiente virtual. Além disso, outros exames, né? Vamos ver o peptídeo C, né? Quem sabe lá o pâncreas não está funcionando ou ele está com resistência insulínica, né? Fazer também um exame, né, de anticorpos, né? Quem sabe, então, está tudo bem, né? Mas, né, meu corpo está agindo contra a insulina. Ver a questão da inflamação e a microalbuminúria, né? Para ver como é que está a função renal desse paciente, né?
Então, o que a gente pode ter, né? Peptídeo C um pouco elevado, né? Não tem questão imunológica, né? O PCR, né, discretamente elevado e a microbilirúria muito elevado, né? Então, o peptídeo C elevado confirma a resistência insulínica, né? Então, tem aqui uma resistência, que não é perda da função do pâncreas, mas o pâncreas está funcionando, mas as células não respondem, né? Que é, inclusive, um indicativo do porquê perdeu peso, né? Porque a insulina não funciona, vai gastar o lipid. Só que não é a melhor estratégia, né? Porque nós temos que realmente ter, né, a glicose agindo também no nosso corpo, né? Porque senão a gente tem sérios riscos adicionais, né? Então, anticorpos negativos descartam a etiologia autoimune, uma diabetes tipo 2 clássica com inflamação sistêmica e início de comprometimento renal, né? Então, aqui alguns dados só para ilustrar, né, a interpretação que os exames, né, nos mostram, né, e o que pode estar acontecendo com o paciente. Algumas recomendações bem práticas, né, protocolos devem ser seguidos, né. Então, um deles diz, né, que a hemoglobina glicada trimestral para pacientes, né, refratários ou de difícil controle, depois semestral, se obtiver um controle bom, perfil lipídico anual se normalizado, se não também trimestralmente ou semestralmente, dependendo, né, dos fatores que o paciente apresenta de risco. Uma interpretação contextualizada, né, considerar as medicações e uso, comorbidade, adesão. No caso do paciente, dava para excluir várias coisas, né, do Sr. José, que ele usava a medicação. Isso poupou a questão de medicalizar ele, né, porque já tinha uma peça importante de quebra-cabeça para dizer, é o organismo que não está dando certo, né, está se medicalizando, mas não está funcionando. Comunicação com o paciente, uma comunicação efetiva, né, afetiva e humanizada. E a intervenção nutricional, né, plano alimentar individualizado, foco do padrão alimentar, não apenas nutrientes isolados, né? Então, uma questão importante, né, a se considerar. Bom, e aí, como questões finais, né, um diagnóstico precoce extremamente importante nos dias atuais, como eu mencionei no início da aula, né, nós temos aí muitos casos, né, de pessoas muito jovens tendo, e quanto mais jovem tiver, né, maior a chance de complicar no futuro, inclusive perdendo o rim, né. O papel do nutricionista, então, é importante, né, é central no manejo das alterações metabólicas, né, a intervenção nutricional impacta diretamente, né, nos parâmetros laboratoriais, é importante ter isso em mente, né, uma abordagem integral, né, muito focada na questão da humanização do paciente. Bom, então, por que a glicemia de jejum não deve ser única, né? Porque tem exames que são mais fidedignos, né? Tem exame que te fala 3 meses no passado como é que estava a situação. Tem exames que vão dizer se a insulina está adequada, se está em boa consideração ou se o pâncreas já parou de funcionar, né? Então, realmente, né, não dá para usar somente a glicemia em jejum. O uso do aparelhinho é bom para monitorar, né, mas tem as suas limitações, tá, gente? É importante deixar isso bem claro. A utilidade clínica da hemoglobina glicada, então ela mostra, né, durante um trimestre como é que estava a situação. Isso por quê? Porque a glicose se liga, né, à molécula da hemoglobina que transporta oxigênio e fica junto a ela, né, por até 120 dias, né? Mas a média mesmo acaba sendo 90 dias, né? E o teste de tolerância à glicose, né, no diagnóstico, serve para ver, né, naquele exato momento, o quanto que a glicemia sobe, que pode estar indicando o quanto de déficit de insulina você está tendo naquele momento. A questão do peptídeo C, então, né, fundamental para no diabético tipo 2, para saber se ele está caminhando com a questão da insulina dependência. Não é correto dizer que o diabético tipo 2 virou diabetes tipo 1, tá? São etiologias muito diferentes. O que acontece é que o diabético tipo 2, quando baixa a concentração de peptídeo C, ele se torna um paciente diabético insulinizado, diabetes 2 insulinizado, é o termo correto. E o peptídeo C elevado é a resistência à insulina, né? Então, por algum motivo, né, a insulina não consegue cumprir o seu papel. Que eu já adiantei para vocês, né, na gestação é comum de acontecer, né? E pode até manifestar uma diabetes chamada gestacional. Daí, então, né, alguns dados, então, né, para vocês analisarem, deixo aqui para vocês fazerem análise. A questão do índice Castelli, então, com a importância, né, dá uma visão mais apropriada, né, porque você tem uma correlação do bom e do ruim, né, porque olhar os números isolados, às vezes você se perde. Então, né, vários estudos foram feitos, né, e aquelas correlações que eu apresentei para vocês são validadas, né, e mostram, né, a estimativa de risco e as metas que devem ser alcançadas pelo paciente, né. Daí, então, né, a triagem renal, importante, porque muitos pacientes com problemas renais hoje começaram porque diabetes não foi controlada, né? E no caso clínico, nos slides, né, faça então análise, identifique fatores de risco
que indicam resistência insulínica, né, risco cardiovascular aumentado, e justificar suas respostas com os exames laboratoriais interpretando-os. Bom, da parte